Hoje, 31 de maio, estamos recebendo Vitor Silvestre, do Centro Joana de Ângeles, proferindo a palestra Andai enquanto tendes luz. Bom, em primeiro lugar, boa noite. É o tema do que foi lido aqui, né? Que a gente vai falar. Abraçamos com muito carinho a todos vocês. Vamos ver se a gente trabalha nessa reflexão do que significa andai enquanto tendes a luz. Quando a gente vai folhear o Evangelho segundo o Espiritismo, mais o Novo Testamento, tem uma passagem de Jesus em que, na chegada da época da Páscoa, quando Jesus ia ser crucificado, uma semana antes, um grupo de gregos foi procurar Filipe, um dos apóstolos. E Filipe leva esse grupo para ouvir Jesus, que estava fazendo uma espécie de conversa com algumas pessoas. E nessa conversa, Jesus vai falar o seguinte: disse-lhes então Jesus: ainda por um pouco de tempo a luz está entre vós. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Daí esse título aí, andai enquanto tendes a luz, é dessa passagem. Quando a gente lê isso aqui, Jesus está falando que a luz quem que é? Quem que é a luz? Ele mesmo. Ele está falando que ainda por um pouco de tempo eu estarei com vocês. Andar enquanto eu estou por perto aí. Você aproveita que eu estou por aqui. Né? Então, realmente, ele estava querendo dizer dele mesmo. Mas eu vou pegar essa frase aqui, ó, andar enquanto tendes a luz, para a gente trabalhar agora. Tá dando para enxergar aqui? Ali? Tá? Essa porta não atrapalha, não? Atrapalha um pouquinho, né? Aí. Falou. Então, o que eu vou fazer para a gente trabalhar junto aqui? Eu vou pegar palavra por palavra para a gente tecer algum tipo de comentário, ver que a gente extrai disso aqui. Andar significa o quê? Andai. O que significa andai? Andar. Caminhar, mas o quê? Se ele está falando andai, Jesus está falando andai enquanto tendes a luz, significa que a criatura estava o quê? Hein? Parada. Porque ele não vai falar andai com quem já está andando, a não ser que ele falasse correi, aí a pessoa que estava andando vai correr. Mas se está falando anda, é porque a pessoa estava parada. Mas aqui no contexto, ele não está falando para a pessoa que está parada fisicamente. O andai aqui, que significa um verbo de movimento, a gente tem que entender o seguinte: sair da rotina, sair da mesmice, sair da paralisia espiritual. Não é a pessoa que está sentada, não. É o andai, ele está querendo dizer assim: gente, vamos sair dessa situação, desse marasmo, dessa zona de conforto. É como se ele estivesse dizendo isso para nós. É um verbo que significa o quê? Movimentação. Sair de uma situação de paralisia para uma situação assim, de percorrer algo, de ir em direção a alguma coisa. Então, quando a gente entende dessa forma, a gente começa a perceber, então vamos lá, andai, movimento, sair da posição. Enquanto quer dizer o quê? Durante o tempo que, no tempo que, ou seja, vamos sair do marasmo, dessa zona de conforto, durante o tempo em que. Agora, o que significa luz? Conhecimento, mas o quê? Ou seja, vamos sair da posição que a gente encontra, enquanto a gente tem conhecimento. Sim, mas o quê? O que significa luz? Vamos ampliar esse conceito de luz. Caminhar com Cristo. Hein? Caminhar com Cristo. Sim, caminhar. Enquanto, mas a luz significa o quê? Ele está falando conhecimento. Vamos andar, vamos sair da zona de conforto, enquanto que, no tempo em que.
Temos conhecimento, mas o quê? O que a gente tem mais além do conhecimento? O que a gente tem mais? Quando as condições são propícias e favoráveis, quando a gente tem saúde, vamos aproveitar e caminhar enquanto a gente tem a bênção do tempo, enquanto a gente tem capacidade, como ele falou, conhecimento, as habilidades que a gente tem, entendeu? Quando a gente tem todas as condições para trabalhar. Então, ele está propondo o seguinte, gente, aproveita enquanto é dia, para você trabalhar na sua vinha, na sua horta, na sua lavoura. Porque naquela época não tinha, porque de noite você pode trabalhar na lavoura também, desde que você tenha luz, você tenha trator, tudo bem. Mas na época que ele estava falando, não tinha serviço à noite não. Acabava o dia, você só podia pegar, porque não tinha lanterna, não tinha gerador, né? Então, temos que aproveitar a luz, as oportunidades, as condições. A condição daquela época era só durante o dia. Então vamos ver o que a gente pode trabalhar aqui. Essa mensagem, eu também estou trabalhando nela, lá, o homem de meditação. Só que eu peguei lá no Vinha de Luz, no Pão Nosso, a mensagem completa. Então, por que ele está falando isso? Andai enquanto você tem as condições. Por que Jesus está falando isso? O Emmanuel vai entender da seguinte forma, que nós, porque Jesus não estava falando para os homens daquela época, Jesus falava para a eternidade, falava para os espíritos, ele não falou só para aquele momento. Então o Emmanuel vai fazer uma reflexão interessante. O homem, quando fala homem, é encarnado, lógico. Então, o homem, nós nos encontramos fixados no ontem e no futuro. A gente está no meio, né? A gente tem essa atração das situações passadas pelos nossos instintos, o que já passou, passou, e ainda também vinculando as metas que a gente precisa atingir, e a gente projeta para o futuro essas realizações. Então, hoje, cada um de nós está numa situação seguinte, cada um de nós tem um acervo que está colocado em cada um, no HD, cada um de nós traz um HD. Nesse HD, ou seja, nesse arquivo maior, estão todas as experiências nossas, felizes ou infelizes, sob a forma de condicionamentos e estímulos, ao mesmo tempo em que a gente tem propostas para o futuro. Mas o hoje é isso, a gente está mais tendendo para um lado do que para o futuro. Continuando. Para entender esse passado e esse futuro, nós vamos nos socorrer do espírito Calderaro. Quem já leu No Mundo Maior aí? Já leram No Mundo Maior? Então, no capítulo 3º, Calderaro, que era o guia espiritual, vamos dizer, o instrutor que André Luiz teve nesse livro, ele vai falar sobre a nossa casa mental. Ele vai dividir essa casa como se fosse uma casa de 3 andares. E vai falar que no primeiro andar tem os condicionamentos, no segundo andar tem a nossa vontade, que é o momento que a gente precisa interagir, e no último andar tem as noções superiores. Então o que ele vai falar? No primeiro andar, que é o sistema nervoso da medula espinhal, que ela termina aqui, estão todos os nossos instintos e a sede das nossas atividades subconscientes. Tudo que a gente fez, realizou, está lá. A gente não lembra agora, mas elas estão arquivadas. Se a gente apertar uma tecla, ela vai voltar essa memória. No dia 5 de abril de 1977, eu estava almoçando o quê? Está lá. Que roupa eu estava usando quando eu tinha 6 anos de idade, quando eu fui? Está lá. De vez em quando isso volta à tona, a gente não sabe como, que ela não volta completa. Quando a gente está passando numa rua e um cheirinho de comida assim, a gente fala, nossa, igual a mamãe fazia. A gente não lembra disso? Ou então passa assim, a gente come, nossa, que broa gostosa, igual da minha avó fazia na fazenda. Essa memória vem imediatamente, a gente fala, lembra da vovó, porque aquele cheiro, aquele gosto, aquele sabor, nos remete a uma coisa que está arquivada aqui, ó, nesse sistema. E isso só dessa vida, imagina das vidas passadas.
as nossas tendências, a maldade, a prepotência, ao humano, está tudo arquivado ali. Tudo. Também as coisas boas. Então o que acontece? Ele está falando aqui, nós arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Os menores fatos. Tudo. Então, na região do córtex motor, que é entre a medula aqui e os lobos frontais, nessa região aqui, é a região intermediária, nós temos o cérebro mais desenvolvido, que estão aonde? As energias que nós, espíritos, nos servimos para que a gente, no atual momento evolutivo, utilize isso tudo para aumentar o nosso processo evolutivo. Vocês vão entender daqui a pouco. E tem os lobos frontais, que estão aqui na frente, né? Na época, a medicina ainda não tinha condição de entender, porque era de 1947 esse livro. Então estão os materiais de ordem sublime, que a gente vai conquistar gradualmente, que representam nessa casa a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução. Então vai ser, resumindo, 3 andares. No primeiro andar, ele vai chamar de porão, mas vamos lá. No primeiro tem as residências dos nossos impulsos, que simbolizam o serviço que nós já realizamos. No segundo andar, tem o domicílio das conquistas atuais, ou seja, desde nosso nascimento até hoje, nós temos nesse segundo andar tudo que a gente fez, está lá. As qualidades nobres que estamos edificando, lá já foram realizados. Aqui estamos edificando e no outro cumpre atingir. Passado, presente, futuro. Certo? E no terceiro andar, nós temos a eminência que a gente precisa atingir. Num deles, no primeiro andar, está o hábito e automatismo. Tudo que a gente faz como se fosse hábito e automatismo está no primeiro andar, no porão. Escrever. Quando a gente pede, assina para mim, ali igual o Albert pediu, eu não vou lá. V-I-T-O-R. A gente assina rápido. O que é isso? Condicionamento. Porque desde o primário a gente lá. A, E, I, O, U, Ivo, viu o ovo. Vocês já tiveram essa lição? Ivo, viu o ovo. Não devo responder a professora. A gente fazia 1000 vezes isso aí, porque a gente era castigo. Tinha que escrever essa frase. A gente aprendia, não tinha um caderninho lá de, como é que chama? Caligrafia? Tinha a letra A, assim, a gente tinha que escrever embaixo. Tudo isso, de tanto a gente fazer, a gente condicionou, tornou um hábito. Então eu não preciso, mas é hábito, tá dentro de mim já. É mesmo que o hábito de andar, de falar. Mas eu não nasci assim. A gente foi adaptando, né? Então, o automatismo. No segundo andar estão o esforço e a vontade. Porque a gente tem que fazer o esforço à vontade, não no passado, pode? Utilizar o esforço à vontade para algo que já aconteceu? Estão percebendo onde que eu estou querendo chegar? O esforço à vontade só pode ser feito a partir do hoje, tendo em vista a meta que eu cumpro, que eu tenho que atingir, porque o passado já passou, o leite já está derramado. Então essa história que a pessoa quer inventar uma máquina do tempo para voltar no passado para consertar, é um desejo, é um remorso que a pessoa tem e queria desesperadamente, se tivesse uma outra oportunidade, ir lá atrás e não fazer mais aquilo que ele já tinha feito. Psicologicamente seria isso. Mas como ele não pode voltar ao passado, ele vai voltar dentro dele mesmo. A gente vai estudar mais na frente, fazendo a reflexão da vida dele e enxergando a conclusão que ele fez besteira. A partir de hoje ele vai consertar aquilo que ele fez lá no passado, mas não voltando lá, mas é a partir de hoje para frente. É para isso que nós estamos aqui hoje na Terra. A gente está aqui retificando, né? A gente vai entender lá daqui a pouco. Esses são os níveis. Olha lá, ao porão. Ele vai considerar que esse passado, esse automatismo, está dando para ler aí? Não está não, né?
Aqui está escrito subconsciente, passado. Aonde estão os automatismos e o hábito, ele chama de porão. Nessa região do córtex motor aqui, ó, essa região aqui é onde está o consciente, ou seja, o hoje. A gente utiliza o esforço e a vontade, é a parte social. E tem o superconsciente, que significa o futuro, onde está o ideal e a meta que a gente precisa atingir. Ele chama de sótão. Vou fazer uma pergunta. A gente comprou essa casa aí no Minha Casa Minha Vida. Aonde que a gente mora mais nessa casa aí? Qual andar que a gente mora? Hein? A gente comprou a casa para morar no porão. 90%, 95% das nossas ações a gente está no porão. A gente comprou a casa e mora no porão. É aqui que a gente vive mais. Ó. Os instintos, os condicionamentos. Nós somos criaturas que estamos sempre ligados no piloto automático. Desde manhã até a noite, inclusive à noite dormindo, a gente reage. É tudo assim, porque instinto é algo que você não precisa pensar para fazer, você já faz. É instintivo. A reação, sem nenhuma lógica, você reage a estímulo externo. Que é um que a gente sempre fala assim, quer ver? Ó, bateu, hein? Bateu, levou. Vento que venta lá, pau que dá em Chico, chumbo trocado. É isso, a nossa vida é isso. A gente não introjetou em nós a noção que Jesus nos trouxe do amor há 2000 anos atrás. Porque a nossa cabeça está no porão de 4000 anos atrás, na época do Moisés, que era olho por olho, dente por dente. Chumbo trocado não dói, é olho por olho, dente por dente. Bateu, levou, o vento que venta lá, venta cá, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Isso tudo tem 4000 anos essa lei, e a gente está nela até hoje. A gente está vivendo nesse porão, no quesito relação interpessoal, tem 4000 anos que a gente está no porão. Nessa área só. Nós temos diversas áreas, né? Na área do perdão, e Jesus falava, não uma vez só não, 70 vezes 7, ou seja, quantas vezes foram necessárias. Ele trouxe essa mensagem. Primeiro ele falou, ó, foi dito que você deve amar, deve odiar o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, trago uma outra mensagem, ama o teu próximo. Ou perdoa 70, como a gente não consegue? Por quê? Porque os nossos condicionamentos estão lá. É tão verdade isso, que quando a gente enxerga alguém, ou presencia um fato, em que alguém falou uma opção de coisa, e o outro fica tranquilo, fala, calma fulano, você está muito nervoso, tal. Aí eu falo, gente, você tem que dar uma resposta para esse. Porque senão você está parecendo um covarde. A gente fala que acha que a pessoa que está agindo com serenidade, ela é de sangue de barata. Por quê? Naquele momento não sou eu que estou falando, é o meu passado, que eu quero reagir, eu quero agredir. O outro que não faz isso, ele já atingiu um patamar que ele não se deixa contaminar pelo instinto de revide. Então a gente acha, quem perdoa, a gente acha fraco, bobo, ingênuo, mas não. Nós é que somos isso tudo, porque nós temos esses condicionamentos. Então, ó, a gente está morando aqui, no escurinho. Faz sentido? Então, vamos ver o Emmanuel. O Emmanuel fala o seguinte, que a vida humana, está até no livro aqui, apesar de transitória, ser de passageira, ela é a chama que vos coloca em contato, ou seja, ela é a possibilidade que nos coloca em contato com um serviço que a gente necessita realizar para a nossa evolução. Que serviço que eu preciso realizar para a ascensão? Então ele vai falar o seguinte, nesse abençoado ensejo, o que ele está querendo dizer com ensejo? A vida atual. Nessa oportunidade que a gente está tendo, é possível, como diz o texto aqui, ó, resgatar,
corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar, enriquecer-se no Senhor. Tem que ser hoje. Ontem já não deu para a gente fazer mais, tem que ser a partir de agora. O que está lá atrás, o que está no início da reunião já é passado. Quando eu liguei aqui já é passado. Quando eu falei isso já é passado. É daqui para frente. Então, daqui para frente eu posso resgatar, corrigir, aprender. Por isso que ele fala, enquanto você tem luz, anda. Enquanto você tem oportunidade, resgate, corrija, aprenda, ganhe, conquiste, reúna, reconcilia e enriqueça-se no Senhor. Lá atrás já não dá mais. Quando a gente fala viver lá no porão, a gente guarda mágoa, a gente vive na mágoa. Mágoa de 40 anos atrás, raiva de uma pessoa, ressentimento, está tudo no porão. No porão que a gente guarda as coisas da gente, não guarda as tralhas da gente. Então a gente está guardando dentro de nós coisa que não presta. Pneu velho, né? Rádio que não existe mais, sandália sem o negócio pôr o dedo. A gente guarda tudo lá. Coisa que não precisa usar. Então, continua Emmanuel, está lá no Pão Nosso. Lá. Sem os característicos de melhoria e aprimoramento nessa encarnação, a gente vai ser dominado pelas trevas. O que seria treva? Ele estava lembrando de Jesus falando, né? A gente vai anular a nossa oportunidade dessa encarnação, tornando aos impulsos menos dignos e depois regressando, depois da morte, ao mesmo sítio de sombras de onde a gente veio para vencer os novos degraus na sublime montanha da vida. O que é isso? A gente está aqui hoje, a gente já fez isso. Quando a gente desencarnou, né, na encarnação passada, a gente passou um tempo de processo perturbatório. A gente fez algumas análises, falou, nossa, como que eu bobeei nisso, daquilo. Aí os benfeitores espirituais, complacentes para conosco, avalizaram a nossa encarnação de hoje. Mas a gente tinha algumas tarefas a cumprir. A gente veio. Só que a gente, quando entrou no corpo de carne, pagou tudo. Mas as coisas estão dentro de nós, porque a gente ficou sob o império da matéria. Então, a gente voltou a ser o que era, porque os condicionamentos que estavam lá no porão dominaram a gente de novo. Então, muitas vezes a gente quer vir à reunião. Ah, mas está frio. Está chovendo. Ah, a pessoa que vai falar lá eu não conheço. Ah, eu tô com, como é que é? Assim, eu tenho uma coisa, assim, hoje é o último capítulo da novela. Ah, tem uma pessoa que vem cá, uma visita. Ah, eu não vou fazer isso, eu não vou. Ah, é muito difícil ser espírita, porque a gente tem que ter muita vigilância. E eu não quero ser santo. A gente começa a achar 1000 desculpas para que a gente não faça esses característicos de melhoria. Essa incursão, a gente não desce até o porão para ver quem a gente é. A gente fica lá olhando para o porão, mas tem medo de chegar no porão e a gente se defrontar com a gente mesmo. Saber-se que é vaidoso, prepotente, racista, né? Saber-se que é corrupto, saber-se que é venal. Quando a gente descobre isso, a gente tem esse mecanismo de defesa. Tanto é verdade que a gente acusa os outros com uma facilidade e a gente põe camadas protetoras em nós. Por exemplo, quando a gente fala que alguém é corrupto, a gente esquece de ver também o que a gente faz. A gente compra o DVD na muamba, a gente corta o carro pelo acostamento, a gente não paga a multa, compra material sem nota. A gente também é. Lógico, existem corrupção e corrupções, mas existe. Né? Então a gente tem, quando a gente reconhece, chama o outro de pão duro,
A gente esquece de ver. Aí a pessoa fala, você também é? Eu falei, não. Eu sou o quê? Controlado. Você é pão duro, mas eu sou controlado. Ela, por exemplo, ela é fofoqueira. Essa é. E eu? Eu teço comentários, faço observações. Mas a fofoqueira é ela. É a mesma coisa. Então, se a gente não melhorar no aprimoramento da marcha, ou seja, enquanto tendes luz, a gente vai voltar, quando a gente desencarnar, para os mesmos locais que a gente veio, antes de aqui retorná-la, regressando ao mesmo sítio de sombras. Aí eu vou falar, meu Deus do céu, vai acontecer igual lá no livro Mensageiros, os doutrinadores falidos, os expositores falidos, os médiuns falidos, os espíritas falidos. Ah, se eu pudesse, se eu tivesse aproveitado. E para reencarnar hoje, que o pessoal não está querendo muito assim trabalhar no sentido de oferecer corpos, porque a taxa de fecundidade, vamos dizer, dos casais está diminuindo. Então hoje, para você arrumar um corpinho é bem difícil. É bem difícil você arrumar um corpinho. É uma loteria você conseguir. E nós que já estamos aqui, vamos lembrar, enquanto tem luz, vamos caminhar. Vão entrar aqui no... Mas para isso, gente, a gente tem que fazer um salto consciencial. Sair, igual ele fala, anda, sai do lugar que a gente está, saia da mesmice. Vamos começar a ver o mundo de outra forma. Então ele falou, tem que dar um salto de consciência. Começar, ao invés de enxergar aqui, levantar o olhar, ver o que tem. Mas esse salto de consciência, ele vai provocar uma crise de crescimento. Porque para a gente fazer esse aumento do nível de consciência, a gente precisa romper com os padrões de conduta de hoje. Porque senão, se a gente não romper com os padrões de conduta, vamos dizer, infelizes, a gente vai continuar sendo a mesma pessoa. Lógico, eu tenho que romper com essas condutas. Se eu tenho o hábito da raiva, eu vou começar a trabalhar isso. Da impaciência, da intolerância, da agressividade. Se eu tenho isso, eu tenho que começar a controlar agora. Sair da posição e não falar assim, sou assim e vou morrer assim. Pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Então, a gente pega uns ditados populares para falar, quem quiser ficar comigo vai ter que ser assim. Olha, essa pessoa, quando desencarnar, vai perder a encarnação, porque ela não mudou nada. A encarnação é para isso. Então, eu tenho que romper com o padrão de conduta. Qual é? Não ser agressivo, começar a ouvir as pessoas, começar a aceitar a opinião alheia. Isso é um exercício. Pode levar 200, 400 encarnações, como a questão do perdão aí tem 40 encarnações, que a gente está tentando, e a gente está no olho por olho, dente por dente. Tem 40 encarnações, 4.000 anos. O tempo para nós não existe, porque nós somos imortais. Então, nesse sentido, a gente tem que, essas rupturas no nosso padrão, que a gente vinha trilhando de modo condicionado, vai permitir que a gente rume para patamares de maiores expressões, né? Em termos de lucidez e liberdade. Quanto mais eu tenho ampliar minha consciência, expandir a minha consciência, mais eu vou entender o mundo que eu estou vivendo. Mais eu vou começar a entender a crise que está acontecendo, no que não é só no Brasil. Mais eu vou entender que nós estamos passando por uma situação de transição e que nessa capacidade de entendimento desse momento de transição, coisas vão acontecer. Então eu não vou me desesperar. Agora a pessoa que não entende nada disso, fala, é o fim do mundo, onde que a gente vai parar? A culpa é do governo, a culpa é de Deus, onde está Deus que não ajuda? Cadê Jesus? A gente vai ficar com o olho assim, ó. A gente tem que ter a expansão. Tem gente governando, né? Tem espírito governando esse planeta Terra, que é Jesus. Ele não vai deixar, as coisas vão ocorrer naturalmente, porque são cíclicas.
Então, nesse sentido que a gente vai expandir a consciência, a gente vai entender que o outro também erra. E como a gente erra. Se eu erro, eu tenho que admitir que o outro também erra. Então eu vou ter indulgência, vou ter compaixão, vou ter tolerância. É nesse exercício. Se a gente não entender isso, quem entende vai rumando. E a gente vai ficando. A gente vai ficando sendo os rebeldes. Porque a gente se rebela, reclama sem saber por quê. Obedecendo a instintos. Evidentemente que a gente tem que ter uma mudança de foco. Para fazer esse salto consciencial, a gente primeiro tem que mudar o foco da nossa vida. A gente privilegia mais o nosso mundo material do que na realidade nós somos. A gente começa assim, é por uma frase, a gente fala, quando eu durmo, o meu espírito sai. Mentira. Quando eu durmo, o meu corpo descansa e eu saio. O corpo não tem espírito, é o espírito que se utiliza de um corpo. Com isso a gente está querendo dizer, quando eu falo meu espírito, significa que eu sou o dono do espírito. O meu corpo que é frágil e o espírito que é imortal, como é que fica? Então a gente tem que fazer essa modificação de foco. Eu tenho que sair do ego, ou seja, da vida atual, e pensar no si, no self, que sou eu, espírito, que eu sou imortal. Então, por isso, por essa diferença de angulação, eu dou mais importância às coisas materiais exteriores daquilo que é verdadeiro, que sou eu, imortal. Então, eu faço lifting, eu ponho botox, eu faço chapinha, eu faço aqui luzes, eu faço tatuagem, cada uma, eu faço lipoescultura, eu tomo bomba, eu fico lá na academia, eu estou malhando o corpo, eu visto das melhores roupas, tal. E isso diretamente, a gente faz coisas que Deus duvida para ter um corpo legal. Mas só que o corpo fica. A gente investe os melhores anos da nossa vida, né, para atender a uma satisfação de algo que vai ficar. Põe 2 litros de um lado, 2 litros do outro, ficam tipo, como se fosse uma vaquinha leiteira. E aí isso vai ficar. Não se vê uma academia de ginástica para o espírito, que é o centro espírita. Não tem. E a pessoa não quer. Que a pessoa vem, cumpre um ritual que é condicionamento, senta-se no mesmo lugar mais ou menos, não sei que quem tem o hábito de sentar no mesmo lugar. A gente se assenta no mesmo lugar e isso é rotina, é aquela, mudou de lugar, só porque eu falei, né? O que é isso? É condicionamento. É um condicionamento. O que faz? Assiste a palestra, toma água fluidificada, toma o passe e vai embora. Porque se vier aqui, sentar em outro lugar, não tomar o passe nem a água, parece que não veio o centro, tem algo diferente. Então a gente cumpre a mesma rotina. Isso é condicionamento. Durante o dia, não sei se vocês viram passou um filminho no Facebook da pessoa que foi tomar passe, vocês viram? Foi num centro, uma senhora estava caminhando, aí ela entrou lá, casa espírita, ela entrou e tinha 2 obsessores atrás dela. Um homem e uma mulher. Vocês viram esse filminho? Mas é interessante. Aí, lógico que aparecia eles assim, né? Aí ela entra. Aí os obsessores foram juntos. A mulher, que já sabia da coisa, ficou na porta parada. O homem, que era um obsessor novo, novato, ele estava começando o trabalho dele, ele foi seguir a mulher, pum, bateu na porta e voltou. Ele falou, o que houve? Ela falou, não, aqui o pessoal protege ela. Nós temos que esperar. Mas esperar por quê? Por que a gente não... Não. Tem que esperar. Aí passou uma hora e pouco, volta ela lá, toda purinha, né? Toda, vai andando e tal. Aí quando ela sai, os 2 obsessores ficam perto dela. Mas o obsessor novo já queria pegar ela. Bateu nela e voltou. Ele falou, mas de novo, levei um tombo, não é possível. Esse negócio é muito difícil. Ele falou, peraí. A mulher falou, peraí. Aí daqui a pouco, essa senhora vai e encontra com o rapaz que estava com o celular, ela bate nele, aí ele pede desculpa, aí ela fala assim, você nunca me viu não? Olha aí, parece que não enxerga, você está cego. Aí caiu a proteção vibratória dela. O que aconteceu? Os 2
Ou seja, a gente fica purinho no centro espírita. Saiu no centro espírita, numa maior discussão de trânsito, a gente perde toda aquela... A gente voltou a ficar no nosso instinto. Saiu um pouquinho do porão aqui, tal. Quando a gente sai na rua, discute, briga, discute no trânsito, esbarra no outro, o outro xinga, e a gente xinga também. Acabou. Então a gente tem que pensar que a gente é espírito, não é corpo. A gente tem que sair dessa... Não é? Quando a gente começa a investir em nós, modifica tudo. Agora, essas mudanças, elas vão promover a participação mais ativa nos movimentos renovadores da sociedade no mundo. Essas pessoas que fazem essa expansão da consciência parecem sim ETs para a gente. Vocês já ouviram dizer do Albert Schweitzer, já, né? O Albert Schweitzer era um alemão, na época que a Alsácia estava na Alemanha, que depois da guerra foi anexada à França, se não me engano. Ele era um dos maiores executores das obras de Johann Sebastian Bach. Além disso, ele fabricava os órgãos. Ele era teólogo e era o quê? Filósofo. Então ele dava palestras, dava concertos, é muito famoso na época. E ele foi o Prêmio Nobel da Paz de 1955, 52, não sei. E desencarnou em 57. Então ele é uma pessoa muito famosa. Um belo dia ele vê tipo isso daqui, ó, um negócio aqui, aquilo mexeu com ele. Ele foi fazer o curso de medicina com 30 e poucos anos, que para a época já era bem tarde, né? Então ele estuda medicina e depois vai se especializar em doenças tropicais. Os amigos pensavam que ele fosse abrir um consultório na cidade que ele morava, porque ele era muito famoso. Ele ia ficar tranquilo, clientela não ia faltar. O que ele faz? Ele vai se embrenhar na África Equatorial Francesa, lá no antigo Gabão, acho que é Gabão, e vai cuidar de leprosos, índios leprosos. O que leva uma pessoa com essas características todas, com essas habilidades, né, para se internar para cuidar de índios leprosos no interior da África? O que leva uma jovem com a saúde frágil, vai pegar nas ruas de Salvador as pessoas que não têm recurso e vai colocar no galinheiro porque não tinha lugar e começa a cuidar deles, depois funda um hospital? Irmã Dulce. O que tem essas pessoas diferentes da gente? É a gente comodamente sentado e quando ouve alguém falar, nossa, essa irmã era uma santa, que não tinha condições de dormir numa cama, porque um pulmão já tinha ido embora e o outro só tinha 40% da capacidade pulmonar. Ela tinha que dormir assentada, a bala de oxigênio aqui com aquele... E mesmo assim, empurrando aquele carrinho, visitando os doentes e tal. Quando dá uma gripinha na gente, a gente cai, chama médico e tal. O que leva a isso? São as pessoas que mudaram o foco. A saúde delas não interessa, o interessa é o outro. Essas pessoas não se pertencem. Elas estão num patamar acima. E por isso que a gente não compreende. Porque o foco delas é outro. O nosso foco é a gente. O foco dessas pessoas é outro. Essa é a diferença, né? A gente vê o Chico, outros, esses benfeitores. Uma das coisas que a gente via fazer de vez em quando é ler a biografia dos benfeitores da humanidade, para dar um choque de realidade na gente, né? Pessoas se inoculavam, Louis Pasteur, com coisa para ver se os vírus atacavam. Ele não podia fazer isso nos outros, ele fazia nele mesmo. É de tirar o chapéu, né? Agora, esse despertar precisa de enfrentamento, de desafios, mudança no estilo de vida. A gente gosta muito de falar assim, eu queria ter a mediunidade do Chico na época, ver Emmanuel, Bezerra de Menezes, Irmã Sheila. Mas não era assim não.
A gente acha que o Emmanuel estava lá do ladinho dele, assim, esperando, né, com o celular na mão para ver se o Chico manda um WhatsApp para ele. Não tinha nada disso não. O Chico tinha os problemas dele, de saúde, processos obsessivos, dificuldades, perseguições espirituais por causa dos livros. Divaldo, vocês já leram aí, naquele livro da Sueli, do Máscara de Ferro, né? 30 anos de perseguição ali. 30 anos. Só parou quando, sem saber como, a mãe desse Máscara de Ferro, já reencarnada, ela nasce e é abandonada na porta da mansão do caminho. E o Divaldo falou que não podia adotar mais ninguém naquela casa, na mansão. Aí ele fica com pena e adota. Aí o espírito se desmancha e fala: essa é a minha mãe. Então ele para de perseguir Divaldo. Entendeu? A gente fala: eu queria ser Divaldo, Joana de Ângeles, mas a gente não sabe o duro, a vigilância, o controle, a perseverança, as dificuldades, as zombarias. Ninguém fica sabendo disso. E a gente quer ser porque é cômodo, né? Mas ele fez a escolha dele, a opção. Então, esse ponto de vista nosso possibilita o quê? Que a gente mude o nosso pensar da vida atual. Quando a gente tem o foco ligado na vida espiritual, as coisas terrenas passam a ter um valor menor. Eu vou viver no mundo, mas sem pertencer ao mundo. Eu vou viver aqui. Igual Gandhi viveu, mas ele dava, ele se alimentava, fazia o jejum dele lá, tal, põe a roupinha dele, mas ele vivia mais a atividade espiritual, que é do bem do próximo. Mas ele não tinha nada. Ele não possuía nada. Então o que é? É o ponto de vista. Quando a gente tem um ponto de vista, um objetivo claro, definido, que nos preenche, as coisas do mundo deixam de ter importância. Se a pessoa ridiculariza a gente, problema dela. Se as pessoas acham que a gente está vaidoso, problema da pessoa. Isso é conquista individual. A gente não pode dar oportunidade das pessoas influenciarem no seu proceder. Vocês se lembram daquela historinha? Outro dia eu estava lembrando do burro, um velho e uma criança. Vocês se lembram dessa? Estava passando num povoado, um senhor estava em cima do burrinho e o menininho, o neto, puxando a rédea assim do burrinho. Aí ele passa na praça e todo mundo fala: nossa, mas que esse avô, isso aí, essa pessoa não merece, não. Ele vai tranquilamente em cima do burrinho e o menino pobre do netinho lá, que já tem uns 8, 9 anos, a pé. Ele ouviu isso e fala o seguinte: não, meu neto, você fica aqui que eu vou puxando o burrinho. E vai. Logo depois tinha outro grupo lá, ele fala: nossa senhora, deixaram o pobre do idoso lá puxando e o menino no bem bom lá em cima do burrinho. Ele falou: não, sabe uma coisa? Vamos fazer o seguinte, vamos nós dois para cima do burrinho e a gente vai. Passou mais um tempo, nossa, aqueles dois ali, o pobre do burrinho não aguenta os dois em cima do burrinho, pelo amor de Deus. Aí resolveram, falaram assim: vamos, a gente fica andando e o burrinho vai tranquilo. Aí daqui a pouco estão os dois andando, todo mundo começou a rir. Não, é os idiotas lá, um burrinho é lá e ninguém aproveita. Ou seja, todo o arranjo, daqui a pouco os dois pegaram o burrinho, foram carregando o burrinho. Então quer dizer, tudo que você fizer, alguém vai contestar. Alguém vai dizer alguma coisa, né? Alguém vai dizer. Enfim, então as vicissitudes, as tribulações da nossa vida, a gente começa a suportar com mais paciência, porque a gente vai entender que essas dificuldades são de curta duração. Nessa vida transitória aqui, perante a eternidade, não é nada. Então, resulta o quê? Uma calma de espírito. A coisa mais interessante que perguntaram para o Chico, ele falou o seguinte: Chico, o que você sente agora depois de tempo? Ele falou assim: eu sinto a paz comigo mesmo, uma coisa incrível.
É a mesma coisa que perguntaram para Francisco de Assis. Ele estava lá cuidando do jardim. Aí um dos auxiliares dele lá falou assim: Pai Francisco, se você soubesse que hoje era o seu último dia na terra, o que você faria? Eu falei: eu continuava capinando. Ele estava capinando, eu falei: eu continuo capinando. O que eu vou mudar? Porque ele já estava um espírito ali que ele já tinha feito tudo que ele podia ter feito. Ele não ia mudar nada. Agora, se a pergunta fosse para nós: hoje é seu último dia, o que você faria? Como é que seria a nossa expressão? Preocupação, perda. É igual aquele time de futebol que não faz nada, faltando 1 segundo para terminar o segundo tempo, quer correr atrás. Coisa que não fez nos 90 minutos, quer correr. Mas não dá mais tempo. Então, quando o homem duvida da vida futura, ou seja, não tem essa expansão da consciência, o que ele faz? Ele coloca todas as suas aspirações para a vida atual. Aí se entristece porque alguém arranhou o carro dele, porque perdeu o celular, porque a casa dele destelhou. Ele sofre muito com isso. Coisa que vai ficar, lógico, se alguém arranhar meu carro, eu vou ficar triste. Mas acabou. Não. E tem gente que tem que comprar aquela televisão, tem que comprar aquilo, porque quando essas aspirações materiais não são conquistadas, a pessoa sofre, porque ela não tem patamar acima. Os índios, quando vão dormir, os corpos, os espíritos que animam aqueles corpos, eles não saem como a gente sai, eles ficam ali ao redor da taba, porque a preocupação deles é a vida comunitária ali. Eles não têm expansão de consciência. Eu digo os índios não aculturados. Nós já temos outras. Muitos de nós, quando a gente dorme, a gente vai para bar, vai para gandaia, vai para a zona boêmia, porque o que manda é o nosso pensamento, a nossa intenção. E a gente pode ter uma máscara para a sociedade, mas intimamente a gente ainda é aquilo que está no porão. Então, quando a gente está dormindo, a gente vai ao encontro desses desejos, que são os nossos hábitos, os nossos condicionamentos. Então, a gente tem que começar a pensar nisso, né? Para não ter isso aí, uma decepção, um engano, uma ambição insatisfeita, uma injustiça, ou orgulho, vaidades feridas, transformam a nossa vida numa perene angústia. Traduzindo dessa forma, verdadeira tortura de todos os instantes. Quando alguém nos força a perder o emprego, quando alguém nos solapa por trás, puxa o tapete para conseguir isso. Isso magoa. Mas quando você tem a perspectiva espírita ou espiritual, a sua expansão de consciência, isso fica pior para quem fez. Pior para quem fez. E a gente deve pensar o seguinte: graças a Deus eu não fui o causador. Que a pior coisa é depois a gente se defrontar com a consciência. Então, por isso que Jesus falava, ele já fazia esse enfoque espiritual. Não amontoeis tesouros na terra. Nenhum enterro tem caminhão de mudança atrás. Tudo vai ficar aqui. Letras de câmbio, haveres, relógio, tudo. Mas amontoai esses tesouros no céu, onde são eternos. Em outras palavras, não deis mais importância aos bens materiais do que aos espirituais. E a gente tem que aprender a sacrificar os materiais em função dos segundos, que são verdadeiros. Mesma coisa, a cada dia basta a sua aflição. Qual é o sentido da nossa vida? A gente tem que questionar isso. Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Qual a função da minha atual encarnação? Aí vamos lá. Edificar o reino de Deus em nós. Somos imortais, perfectíveis. Vocês imaginam o seguinte, coisa interessante. Você pega uma semente de sequoia. Você planta aquela semente sob o atrito, sob a pressão do calor, do frio, da própria neve, que é lá nos Estados Unidos, as pressões internas do solo, ela vai quebrar
aquela semente e vai germinar ali o negócio. Dentro daquela semente, se a gente pudesse olhar, tem uma sequoia. Vocês já viram sequoia, como é que é, né? Como é que você pode... Vamos pôr uma coisa simples, uma laranjeira, um abacateiro. Você pega um fruto do abacate aqui, tira aquela polpa, tem aquela semente. Ali naquela semente, ali dentro tem uma árvore completa, com flor, com fruto e tudo. A gente não vê, mas está ali. Nós também, nós temos todos esses princípios. Perfectibilidade, nós somos seres perfectíveis, ou seja, propensos à perfeição. Quer queiramos ou não, um dia a gente vai ficar na condição de espíritos puros. Mas para isso eu tenho que perceber esse germe da perfeição em mim. Através de quê? Da inteligência. Quando eu percebo isso, eu uso a vontade e o livre-arbítrio para atingir. Aquela plantinha vai crescendo, vai dar um galinho, uma folha, vai dar uma flor, vai dar um fruto, esse cai, vai robustecendo. Daqui a pouco tem um abacateiro enorme que saiu do negocinho. Nós também, nós somos princípios inteligentes que saímos lá no tempo, lá atrás. Passamos pelas formas mais primitivas. E hoje estamos estagiando na faixa do homem com lucidez, com razão, com livre-arbítrio, com vontade. O animal não tem vontade, o homem tem. O animal não tem vontade. Eu falei assim, eu estou com fome, mas não vou caçar agora não. O animal não faz isso. Ele obedece ao instinto. Eu estou com fome, eu vou caçar. Na cabeça dele passa isso, tem que satisfazer imediatamente. O homem não. Eu vou ficar sem comer, vou ficar sem tomar água, vou ficar sem dormir, quero virar à noite, tenho que fazer um trabalho. Porque a vontade impulsiona o corpo e o corpo despeja adrenalina e tal, para a gente ficar acordado. Se o homem quisesse matar, ele mata, é vontade. Ele vence o instinto, que é o da preservação. Então, isso aqui é um trecho de uma mensagem, tem 2 slides, esse mais um, de um espírito, na cidade de Cracóvia, na Polônia, em 1861. Ele estava passeando lá de manhã, né, volitando, observando, e de noite, lá no centro espírita da época, ele passa essa mensagem, um trecho da mensagem. Ele fala assim, quando considero, desculpa, eu estou na tua frente aqui, quando considero a brevidade da vida, como ela é breve, né, fico dolorosamente impressionado pela incessante preocupação da qual o bem-estar material é para vós o objeto, ao passo que ligais tão pouca importância e não consagrais senão pouco ou nenhum tempo ao vosso aperfeiçoamento moral, que deve vos ser contado para a eternidade. Ele está fazendo uma comparação. Eu observei isso. E de forma dolorosa, ele chega a essa conclusão. Como que para nós é essa incessante preocupação que o bem-estar material nos exige, ao passo que a gente dedica pouco ou nada àquilo que é para nós o mais que deve ser contado para a eternidade, que é o nosso aperfeiçoamento moral. E ele continua: não haveis pensado senão em vosso corpo, no seu bem-estar, nos seus gozos, foram o único objeto de vossa solicitude egoísta. Por ele que morre, ou seja, o corpo, haveis negligenciado o vosso espírito, que viverá sempre. Aquilo que a gente está falando. Assim, esse Senhor, o corpo, né, tão estimado e acariciado, tornou-se vosso tirano. Comanda o vosso espírito, que se fez seu escravo. Aí a pergunta: estava aí o objetivo da vida que Deus vos havia dado? Será que Deus, olhando a gente, espírito imortal, falou assim: você vai renascer, você vai ser bela, você vai ser bonito, então como nasci belo nem bonito, eu vou começar a frequentar academia, vou fazer cirurgia para ficar belo? É esse o sentido da existência que Deus me deu? Ou para todos nós? É prestar atenção no transitório ao invés daquilo que é essencial. Um espírito protetor, está no Evangelho segundo o Espiritismo, Cracóvia, 1861. Então eu deixo essa pergunta, né? Estava aí o objetivo da vida, para que a gente possa
fazer agora a reflexão, voltando àquela situação. Andai enquanto tendes luz. Ou seja, vamos movimentar, vamos sair da posição no tempo em que essas condições que a gente está vivendo hoje são favoráveis, são propícias. Fica aí então a nossa reflexão para todos nós. Se alguém deseja fazer uma pergunta, uma observação. Tem que condicionamento errado com outro condicionamento certo. Pois é, a gente tem que transformar. É isso aí. Porque tudo que me é fácil foi fruto de um treinamento pesado. A disciplina antecede a espontaneidade. Tudo que é espontâneo em mim, ou seja, eu não preciso fazer força para fazer, foi fruto de uma disciplina anterior. Se eu começo hoje a preocupar com o meu modo de falar, vamos pegar uma coisa assim, gíria ou palavrão, vamos pegar uma coisa assim. Se eu começo a me policiar nisso, vai chegar um dia em que o hábito vai mandar uma mensagem de eu falar um palavrão, uma gíria, mas eu já vou cortar porque a consciência está vigilante. No início não vai dar certo porque eu vou falar aquilo que é imperioso em mim, que é o condicionamento. Mas à medida que eu vou colocando situações de vigilância, de policiamento, eu vou invertendo essa situação. Vai chegar um momento que eu não vou pensar em falar palavrão. Não vai ter mais esse problema no meu dicionário. Jesus, por exemplo, Jesus não precisa fazer força para nos amar. Ele ama. Mas ele passou por uma fase da existência dele, que a gente não sabe quando, em que ele passou por essa situação, porque todos os espíritos passam. É sair da inconsciência, né? Sair dessa forte pressão dos instintos, é a caverna de Platão. A gente tem que sair devagar, porque se a gente sair dos instintos direto, a gente vai ficar cego do mesmo jeito. Dentro da caverna a gente não enxerga. A gente tem que sair na transição, pegando aquela luz. É igual o túnel. Quando a gente sai de um túnel, se sair com muita velocidade e não tiver a transição com lâmpadas ali, a gente fica cego. Então essa transição é a saída dos condicionamentos e errar, cair. E quando cair para frente, porque quando a gente levantar, já vai levantar na direção do acerto. Aí daqui a pouco a gente já está equilibrando. Igual criança, vai equilibrando, daqui a pouco aprendeu a andar. É nesse sentido. Então eu passo a palavra de novo para a Tereza para encerrar.